Amém? Você está preparado para ganhar um brinde? Nós vamos agora ter os nossos sorteios. Robson, você me ajuda aqui? Vocês dois. Todo mundo ganhou o seu número? Então vamos aos nossos sorteios. Só um minutinho, vamos separar aqui. Mexer bem, né, Robson? Vamos sortear um CD. Os CDs estão aqui. O grande conflito. Raquel, qual o número? Pega o número aí, Raquel. Desculpa, pega o número. Vamos ver quem vai ganhar. Número 14481. 14481. Irmã, pode vir aqui. O CD é seu. Outro CD. Robson. Bíblia é fácil. Apocalipse. Número 14933. 14933. 14933. Lá em cima. Está descendo. Vamos, enquanto ele desce, vamos ao próximo CD, Raquel. A Grande Esperança. Qual o número? 14471. Obrigado. 14471. Não veio? Não está aqui? 14471. Está chegando. Robson? É o último CD. É o último. Então, quem está com o número aí, ó? Obrigado, irmão. Levanta o seu número. Vamos lá. Quem sabe pode ser o seu agora. Vamos lá, João. É o número... Cadê os números levantados? Só quem quer ganhar, levanta os números. Ah, tá. Eu perdi o meu. Não sei onde eu pus. Vai ser o meu. E 14. Ó, 14. 9. 3. 8. 14938. 14938. Não veio? 14938. Vamos. Foi beber água? Todo mundo abaixou. Perderam as esperanças. Que isso, irmão? Levantem de novo. Vamos lá. Robson, mais um. Vamos. Mensagens de paz e esperança. 14. Quem tem o número 14 aí? 14. 9. Quem vem seguido de um 9? 3. 14930. 14930. É o último CD, vem aqui. Opa! Lá na galeria. Lá na galeria. Lá, João. O último CD. Agora sim. Aquele pãozinho. Eu sei que você quer ganhar esse pão. Aproveitar que está frio, né? Raquel. O último CD foi para jovenzinha aqui que está com o uniforme da escola. Obrigado. Agora é o pão. Quem quer pão aí? Todo mundo quer. Até eu. Então, se você está com o número 14470, pode vir aqui. 14470. O pão é seu, né, João? Se não vier, eu levo o pão para mim. 14470. Robson, o suco. O último da noite. O último da noite. Quem está com sede aí, que é um suquinho da Super Bom, é o seu. 14942. 14942. Opa! Se você não quiser, Eleni, pode ir. A gente fica com ele. Suco de manga. Obrigado a todos. Vamos continuar em reverência.
Continuando o louvor ao nosso Deus. Eu sei que o Espírito de Deus está aqui. E com certeza, Ele está aqui porque Ele nos ama e quer o nosso bem. Vamos cantar esse hino. Colocai-vos de pé. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito. Habita em mim. Amém. Com este pensamento, aqueles que puderem se ajoelhar, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de mais uma noite estar aqui na tua presença, Senhor. Que através da tua palavra seja o alimento para a nossa vida, ó Deus. Queremos te entregar agora, Senhor, os pedidos que se encontram em cada coração aqui nesta noite, Senhor. O Senhor conhece as nossas dificuldades, os problemas individual de cada um. Por favor, Senhor, realize um milagre na vida de cada adorador aqui nesta noite, Senhor. De uma forma especial, Senhor, queremos pedir mais uma vez que o Senhor use o pastor Antônio, assim como tem usado todas essas noites, Senhor. Que tudo que ele venha falar, que nós possamos ouvir, colocar em prática e viver de acordo à tua vontade, Senhor. Para tanto, perdoa os nossos pecados, te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus, contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir, preferi seguir meus rumos. Tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho nem conseguia mais andar. E eu senti a sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em infância, que não importa a distância que te possa afastar. E para quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, o meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Oh, 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 oh. Amém. Que bonito, não importa a distância, Ele vai nos alcançar. Sejam todos bem-vindos, parabéns a você que veio nesta noite, uma noite um pouco mais fria do que ontem, mas com certeza que chegamos pelo braço de Deus. Muitos talvez não conseguiram romper o trânsito, que hoje ficou um pouco mais forte, né? Eu digo que às vezes o trânsito fica endemoniado, né? Ninguém consegue passar. Mas graças a Deus aqui estamos. E outros estarão chegando, né? E Deus tem bênçãos para nós. Você verá que valeu a pena ter vindo aqui, porque o Espírito Santo falará ao nosso coração, nos preparando melhor para a volta de Jesus. E enquanto Ele não volta,
Ele nos prepara para sermos testemunhas dele nesta terra. Então seja muito bem-vindo. Queremos estender as boas-vindas também aos nossos internautas, né, que estão aí nos assistindo através do Facebook. Que Deus abençoe ricamente a cada um. E estamos esperando a sua visita aqui. E quando chegar aqui, diga, olha, eu sou do Facebook. Queremos conhecer você. Meus amigos, ontem estudamos aqui um tema muito importante sobre as raízes do sábado e as raízes do domingo. Então ontem entendemos grandes coisas aqui. E hoje não é diferente. O tema de hoje é sobre o sábado no Novo Testamento. Esse é o assunto de hoje. Mas antes, temos uma escolinha para as crianças. Então as crianças de 7 anos para baixo podem sair para a escolinha. Os juvenis anotam a palavra-chave. E a palavra-chave de hoje é sábado. Tá bem? Sábado. Lembrando que os que estão anotando direitinho, no final da semana, recebem o seu brinde. E vamos abrir a palavra de Deus, né? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Gostaria de reforçar que, passando o sábado que vem, no outro sábado, teremos aqui mais um grande batismo. Dia 26 é o encerramento das conferências aqui. João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Bem, ontem nós estudamos aqui e entendemos como que surgiu a guarda do primeiro dia da semana na história da humanidade. E vimos ontem que a guarda do primeiro dia da semana não é bíblica nem é cristã. Ela é pagã. Foi um infeliz chamado Constantino, imperador de Roma, que adorava o sol, o Deus dele era o Deus Sol, que baixou um decreto-lei para que todo mundo guardasse o dia do Deus dele. E ontem eu falei que quem achasse um texto na Bíblia que manda guardar o domingo, ganharia um carro zero. Ninguém me apareceu ainda com esse texto, né? E está valendo. Quem veio ontem sabe por que não tem, né? Porque a origem não é bíblica nem é cristã, mas pagã. E muitos pastores evangélicos ensinam aos seus fiéis que o sábado foi abolido. Que o sábado é coisa de Moisés. Que o sábado é coisa do Antigo Testamento. E que nós não estamos mais no tempo da lei. Agora estamos no tempo da graça. E não precisa mais guardar sábado nem lei. Ontem explicamos aqui. Quem fala isso é ignorante. Primeiro, as primeiras pessoas que guardaram o sábado na face da terra foram Adão e Eva. Não tinha ninguém mais. E o povo judeu só apareceu no cenário histórico cerca de 2.500 anos depois de Adão e Eva. Então, se alguém falar que o sábado é coisa de judeu, vai ter que provar que Adão e Eva eram judeus. E aí? Se o povo judeu não existia ainda. Mas, irmãos, para azar daqueles que falam que não tem o sábado no Novo Testamento, tem e muito. E é o que nós vamos ver hoje. Né? Esse é o assunto. O sábado do Novo Testamento. Como que Jesus guardou o sábado, vamos verificar hoje. Como que os discípulos guardaram o sábado. E como que os fariseus faziam com o sábado. Então, João capítulo 1. Versículo 1 em diante. No princípio era quem? O verbo. E o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, esse verbo se refere a quem? A Jesus? Como é que você sabe que o verbo é Jesus? Porque o verso 14 mais embaixo, olha o que diz aí, vamos lá. Verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, dos três, quem foi que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Então, verdadeiramente, biblicamente, o verbo se refere a Jesus.
Então, agora que entendemos que o verbo é Jesus, volte no capítulo 1, verso 1, e no lugar da palavrinha verbo, vamos colocar a palavra Jesus, que temos certeza que é Jesus. Veja aí. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, então Jesus Cristo, ele não é um ser criado. Jesus Cristo não passou a existir a partir do nascimento da Virgem Maria. Jesus Cristo sempre existiu. É eterno, um com o Pai, em natureza, caráter, propósito, poder e objetivo. Então Jesus é o Criador dos céus e da terra. Mas um dia ele se fez carne e habitou entre nós. Diz que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, quem criou o homem foi Jesus? Foi. Quem escreveu os 10 mandamentos nas tábuas de pedra lá no Monte Sinai foi Jesus? Foi. Quem foi que criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou, santificou e abençoou? Foi Jesus? Foi. Agora, esse Jesus, irmãos, que criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou, santificou e abençoou, ele veio à terra. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele tomou a forma humana quando nasceu da Virgem Maria. Agora, a grande pergunta é, como que Jesus guardou o sábado quando esteve na terra agindo como homem? É isso que nós vamos agora entender. Como que ele guardou o sábado que ele mesmo estabeleceu como dia santo. Vamos verificar os detalhes para sabermos como guardar o sábado conforme ele ensinou e fez. Porque afinal de contas nós somos o quê? Cristãos. E cristão é seguidor de quem? De Cristo. Como ele fez, nós podemos e devemos fazer. É nele e por ele que nós vamos um dia entrar no céu. Então, meus amigos, como que Jesus guardou o sábado? Abra sua Bíblia em Lucas. Depois de João vem Lucas. Lucas 4. Lucas capítulo 4. Eu falei depois de João, não, né? Antes de João. Lucas 4. Lucas 4. Então nós vimos aí através da Bíblia, né? Aqui na tela, que Jesus é o Criador dos céus e da terra. E a pergunta é, como ele guardou o sábado? Lucas 4, 16. Diz assim, ó. E desceu aonde? Desculpe. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, aonde? Na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Então, irmãos, o costume de Cristo no dia de sábado era estar aonde? Na sinagoga. E o que é a sinagoga? A igreja. Então, veja que o costume de Jesus no dia de sábado, irmãos, era estar na igreja. Então, observe como é que ele fazia dia de sábado. Jesus Cristo, irmãos, ele teve 2 fases na sua vida. A primeira fase foi antes do seu batismo. E a segunda fase após o seu batismo. Antes do batismo, Jesus trabalhava na carpintaria com José, seu pai, entre aspas, porque José não era pai biológico de Jesus, mas ele era marido de Maria. E então Jesus ajudava José na carpintaria. Mas toda sexta-feira, antes do pôr do sol, eles fechavam a oficina, a carpintaria. E no sábado iam para onde? Para a sinagoga, para a igreja. Agora, após o seu batismo, Jesus não mais trabalhou na carpintaria. Agora, ele começou seu ministério a partir do batismo. E agora, o que ele fazia era apenas pregar e curar. Trabalhos missionários e humanitários. E isso ele fazia todos os dias. Então, 2 fases ele teve. Antes do batismo e após o seu batismo. Então, já vimos que no dia de sábado, ele tinha por costume ir à igreja. Todo sábado, Jesus ia para a igreja. Então, já estamos entendendo, como cristãos, como temos que fazer.
Dia de sábado temos que vir para onde? Para a igreja. Agora veja o capítulo 4, versículo 31. 31. E desceu aonde? A Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então Jesus, além de ir para a igreja, ele também ia dar estudos bíblicos no dia de sábado. Então vai observando o que ele fazia no dia de sábado, para que possamos entender como devemos fazer também. Agora, muitas pessoas, irmãos, falam e pensam que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, acabou a guarda do sábado. Você já ouviu isso por aí? Quantos já ouviram isso? Que o sábado acabou com a morte de Cristo? Olha aí, muitas pessoas. E quem não ouviu, vai ouvir ainda, viu? Agora, será que é verdade que quando Jesus Cristo morreu, acabou o sábado? Vamos ver, Lucas 23, verso 50. Lucas 23, 50. Olha o que está escrito aí. 23, 50. Do 50 em diante. Tem um título aí, não tem? O que diz? O sepultamento de Jesus. Então aí veja que trata já da sua morte, né? Porque trata do sepultamento. Então, verso 50. Ora, havia um homem chamado, como era o nome dele? José, membro do Sinédrio, homem bom e justo. Esse José aí não é o marido de Maria não, viu? É um outro José, rico, e ele era da cidade de Arimateia. Veja verso 51. Veja, que não tinha concordado ou consentido com a decisão e os atos dos outros. Ele era da cidade de onde? De Arimateia, na Judeia, e esperava o reino de Deus. Então ele era religioso, tá vendo? E não concordou com os outros que eram contra Cristo. Versículo seguinte, verso 52. Chegando ele a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Olha o que ele fez. O Pilatos, me dá o corpo de Cristo. Cristo tinha morrido. Me dá o corpo dele. E Pilatos deu, viu? Ele era influente, esse homem. Ele era rico. Pilatos deu o corpo de Jesus para ele. Olha o que ele fez. Versículo 53. Então tirou o corpo do madeiro, envolveu-o num lençol e colocou-o num sepulcro cavado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Olha o capricho dele. Pegou o corpo de Cristo e sepultou num túmulo novo, onde ninguém tinha sido sepultado ainda. Verso 55. Aliás, 54, né? Diz assim, era o dia da preparação e ia começar o sábado. Irmãos, qual é o dia da preparação? Sexta-feira, estudamos isso ontem, né? Sexta-feira. Então Jesus morreu que dia? Sexta-feira, no dia da preparação. Que horas que ele morreu? Às 3 da tarde. Ele foi crucificado às 9 da manhã. E morreu às 3 da tarde. Era o dia da preparação. E ia começar o sábado. Então Jesus morreu na sexta-feira, à tarde. Ali às 3 da tarde. Agora veja o verso 55. 55. As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, né, com José de Arimateia, seguiram a José e viram o sepulcro e como o corpo fora ali depositado. Então essas mulheres seguiram José e viram como que ele sepultou Jesus Cristo. Essas mulheres eram santas mulheres, eram seguidoras de Cristo, eram discípulos de Cristo. Essas mulheres lavavam a roupa de Cristo, faziam comida para Cristo. Elas acompanhavam Jesus de perto. E elas acompanharam até o túmulo. Né? A via dolorosa de Cristo, elas acompanharam. Aí, olha o que aconteceu. No versículo 56. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, ou perfumes, né? Bálsamos. E no sábado fizeram o quê? Descansaram conforme o quê? O mandamento. Ué, mas Jesus não tinha morrido? Tinha ou não tinha? E elas continuaram guardando o sábado? Que interessante. Então o sábado não acabou? Meus amigos, se o sábado tivesse acabado com a morte de Cristo, essas mulheres seriam as primeiras a não guardarem. Porque eram pessoas
próximas de Cristo. Cuidava de Cristo. Então, quando alguém falar para você que Jesus morreu, acabou o sábado, foi abolido o sábado, mostra o texto para ele. Não sabe o que está falando. Está aí com todas as letras. Jesus morre no dia da preparação, na sexta-feira. Essas mulheres vão na sexta-feira, compram os bálsamos, os perfumes para embalsamar o corpo de Cristo. Aí no sábado elas descansam conforme o mandamento, e só no primeiro dia da semana elas foram para embalsamar. Aí Jesus já tinha ressuscitado. Meus irmãos, tem muitas pessoas que falam coisas porque não quer aceitar o sábado como o dia do Senhor. Aí começa a arrumar mil desculpas. Tem que ler a Bíblia. O que é que está escrito? Agora, quando João Paulo II era vivo, escutem, o Papa João Paulo II, ele emitiu uma carta longa para todos os fiéis católicos via internet, chamada Dies Domini. Essa carta, depois de impressa, deu um livrinho. E eu tenho ele em casa. E nessa carta, irmãos, ele faz uma manobra tremenda para provar biblicamente para os fiéis que o domingo é o dia de guarda. E quem não tem entendimento e lê aquilo lá, vai achar que ele tem razão. Então, resumindo toda a carta, diz assim, ó: o sábado é coisa do judeu. O domingo é do cristão. Porque Jesus ressuscitou no domingo. Olha o que ele diz. Então, o domingo é um dia de vitória para o cristão. Porque Jesus venceu a morte e a sepultura no domingo. Então, o domingo é o dia de guarda do cristão. Então, veja o que ele diz. Que o domingo é o dia de guarda porque Jesus ressuscitou no domingo. E eu pergunto, Jesus ressuscitou no domingo mesmo? Sim. De manhãzinha. Agora, tem algum texto na Bíblia que manda guardar o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo? Não. Você achou um carro zero. Meus amigos, Jesus morreu que dia? Sexta-feira. Restou que dia? Domingo. O Papa diz assim, ó: nós guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Eu pergunto, o que é mais importante para nós? A morte dele na cruz, que foi na sexta-feira, ou a ressurreição dele, que foi no domingo? O que é mais importante, a morte dele ou a ressurreição dele? Os dois são igualmente importantes. Por quê? Se ele não morresse na cruz, estaríamos perdidos para sempre. E se ele morresse, mas não ressuscitasse, estaríamos perdidos para sempre também. Então, tanto a morte quanto a ressurreição é igualmente importante para nós. Não tem um melhor do que o outro. Os dois são importantes. Agora, o Papa diz, nós guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Ora, será que a ressurreição é mais importante que a morte? Está vendo? Então por que não guarda a sexta? Ele diz assim, nós guardamos a sexta porque Jesus morreu na sexta. E foi na sexta que ele pagou o preço dos nossos pecados. Ué, você está vendo? Então isso tudo é desculpa esfarrapada. Nós guardamos o domingo porque ele ressuscitou no domingo. Ora, a ressurreição é mais importante que a morte? Então guarda o dia da morte também. Meus irmãos, não tem texto bíblico dizendo que Jesus Cristo aboliu, acabou a santificação do sábado. Pelo contrário. Pelo contrário. A Bíblia mostra claramente como que Jesus guardou o sábado e ensinou a guardar. O grande problema que Cristo enfrentou na terra, irmãos, o grande problema é um povo chamado fariseus. Escutem. Quem eram os fariseus? Um grupo religioso, mas muito religioso. Eram pessoas extremamente religiosas, detalhistas, mas nunca aceitaram Jesus como sendo o Messias. Viviam o tempo todo atrás de Cristo, procurando defeito para condená-lo. O tempo todo. E esses fariseus, com boa intenção, fizeram uma coisa que nunca deveriam fazer na vida.
O que eles fizeram? Começaram a criar leis para impedir que o povo de Deus desobedecesse os 10 mandamentos. Deus não mandou fazer isso, mas eles fizeram isso. E por que fizeram isso? Com boa intenção. Assim, no passado, muitas vezes, o povo judeu foi levado cativo, escravo, para outras nações, porque desobedecia a lei de Deus, e Deus tirava a proteção. Então eles se reuniram e falaram assim, vamos criar leis para impedir que o povo desobedeça a lei de Deus. Aí inventaram muitas leis, e só sobre o sábado, inventaram cerca de 100 leis. E o que eles inventaram sobre o sábado? Que no dia de sábado não podia cuspir no chão. E explicavam, dizia que se cuspisse no chão, poderia cair numa plantinha. E se caísse numa plantinha, estaria regando a plantinha. E regar a plantinha dia de sábado é pecado. Então não pode cuspir no chão. Ou se não tem plantinha, mas cuspisse no chão, e tivesse a terra seca, poderia juntar a poeira assim, e fazer espécie de um sulco na terra. E fazer sulco na terra, dia de sábado, é pecado. Então não pode cuspir no chão. Olha o que eles inventaram. Deus nunca mandou fazer isso. Também não podia caminhar mais do que 1000 metros dia de sábado. Senão estaria pecando. Eles diziam assim, se você caminhar 1000 metros e tiver comida, aí você pode comer e caminhar mais 1000 metros. Porque onde tem comida pode considerar a sua casa. Se não, você tem que parar lá e esperar dar o pôr do sol para sair de lá. Senão está pecando. Também inventaram, irmãos, que no dia de sábado não podia carregar nada mais pesado do que um figo seco. Ora, um figo seco, irmãos, não pesa nada. Você pega um figo seco, não pesa nada. E não podia carregar nada mais pesado do que um figo seco. Também diziam que não podia carregar 2 lenços no bolso. Senão estaria pecando, carregando peso. A não ser que costurasse um na roupa. Aí fazia parte da indumentária. Também dizia que não podia olhar no espelho dia de sábado. Se olhasse no espelho, poderia, quem sabe, ver um cabelo branco e ser tentado a arrancar o cabelo branco. E arrancar o cabelo branco dia de sábado é pecado. Ou fazer a barba. Aparar a barba dia de sábado é pecado. Então não podia olhar no espelho. Também dizia, irmãos, que não podia tirar uma fruta do pé e comer. Mesmo que estivesse com fome. Se tirasse fruta do pé para comer, estaria trabalhando. Também, irmãos, colocaram que no sábado não podia tomar banho. Não podia se lavar dia de sábado. Se tomasse banho dia de sábado, estaria pecando. Não podia também, irmãos, curar uma pessoa dia de sábado. Se curasse um homem, estaria pecando. Esse povo fariseu estava muito confuso, porque no mesmo livro que eles escreveram tudo isso, essas 1.600 leis, e só sobre o sábado mais de 100 leis, eles escreveram assim, ó, que se uma ovelha caísse num buraco dia de sábado, poderia tirar a ovelha. Veja, então podia tirar a ovelha do buraco. Olha a confusão, não podia curar um homem, mas podia tirar uma ovelha do buraco. Olha a confusão mental. E aí Jesus chegou, irmãos, e falou assim, quem foi que mandou guardar o sábado assim? E Jesus começou a guardar o sábado de maneira certa, para mostrar para eles como guardar o sábado na prática. E eles não aceitavam Jesus Cristo, ficavam mordidos de raiva e queriam matar Jesus, porque Jesus não queria obedecer a lei que eles colocaram. Irmãos, certa ocasião, trouxeram um homem que tinha a mão mirrada, sabe o braço curtinho e magrinho? Para Jesus curar. Na sinagoga dos fariseus. Jesus estava lá dentro. Aí estava lá o homem com a mão mirrada. Aí um líder dos fariseus se adiantou e falou assim, ô Jesus, é certo curar dia de sábado? E Jesus falou assim, escuta aqui, se uma ovelha de vocês, no dia de sábado, cair num buraco, vocês não vão tirar? Aí ele, ó, ficou caladinho, porque tirava a ovelha. Aí Jesus perguntou assim, o que vale mais, um homem ou uma ovelha? Ele, ó, caladinho. Porque se tivesse que responder, teria que dizer o quê?
Um homem vale mais do que uma ovelha. Jesus falou assim, logo é lícito, é certo fazer bem no dia de sábado. Aí olhou para o homem e falou assim, ó, estende a tua mão. Ele estendeu e ficou perfeita. Curou o homem na presença deles. E eles, ao invés de falar assim, puxa, louvado seja Deus, o homem ficou curado. Não, irmão, ficaram mordidos de raiva e saíram dali nervosos, tramaram conselho para matar Cristo. E que dia que era? Sábado. Então veja, não podia curar o homem, mas podia tramar conselho no dia de sábado para matar Jesus Cristo. Uma situação caótica à cabeça dos fariseus. Vamos ler. Mateus 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Aliás, 12, 9, né? 12, verso 9. Mateus 12, 9. Olha o que está escrito aí. Capítulo 12, verso 9. Veja só. Ao partir dali, entrou na sinagoga deles. Verso 10. E estava ali um homem que tinha uma das mãos, o quê? Ressequida, atrofiada. Eles, para o acusarem, o interrogaram. É lícito curar no sábado? É permitido curar no sábado? Versículo 11. Ele lhes respondeu, qual de vós será o homem que tendo uma ovelha e no sábado ela cair numa cova, não vai apanhá-la e tirá-la de lá? Verso 12. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é permitido fazer bem nos sábados. Então disse a aquele homem, estende a tua mão. Ele a estendeu e ficou sã como a outra. Os fariseus saíram e conspiraram contra ele para o matarem. Está vendo? Foi tramar conselho para matar Cristo. E que dia que era? Sábado. Meus amigos, confusão mental. Então, o grande problema que Cristo enfrentou na terra, irmãos, sob a guarda do sábado, especialmente, foi com os fariseus, que inventaram leis, por conta própria, e queria que Cristo colocasse em prática. Mas estava ali quem? O Criador dos céus e da terra. Aquele que estabeleceu o sábado como dia santo. Estava ali agora. E os fariseus queriam dar ordem para ele. De como guardar o sábado. Olha que situação miserável. Meus irmãos, capítulo 12, versículo 1. Olha só. 12, verso 1. Naquele tempo, passou Jesus por onde? Pelas searas. O que é uma seara? É uma plantação de cereal no ponto de colheita. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comer. Irmãos, Jesus caminhava pela roça, passando pela roça, com seus discípulos. Eles com fome, tiraram um cacho de trigo. Muitos pensam que era milho, né? Que fala espiga, mas não era milho não. É que no Brasil, quando fala espiga, nós já lembramos do quê? Do milho. Mas na Palestina, irmãos, nem tinha milho. E na Palestina, escutem, o cacho de trigo é chamado de espiga, o cacho de cevada é chamado de espiga também. Então, era uma roça de trigo. Mas se fosse milho, não teria problema também. Eu fui criado na roça. Nasci na roça, fui criado na roça. Meu pai tocou roça há muito tempo. E quantas vezes, irmãos, trabalhando na roça, eu tirava milho que estava maduro no pé e comia ali mesmo. Quantas vezes fiz isso? Ó? Não sei se alguém já comeu, mas é uma delícia. Especialmente quando está com fome. É, né? E quando moramos no Paraná, meu pai trabalhou com trigo também. E quantas vezes eu tirei caixinha de trigo, esfarelei assim, ó, e comi, ó. Então eu posso imaginar o que os discípulos fizeram ali, né? Tiraram o caixinho de trigo, a espiga de trigo, esfarelavam na mão e comia, estava com fome. E os malditos fariseus estavam ali, ó, só filmando, procurando defeito. E eles viram quando os discípulos tiraram a espiga e comeram. Aí, olha a reação. Versículo 2. Quando os fariseus viram isto, disseram, olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer dia de sábado.
Mas quem falou que não é permitido, irmão? Quem falou? Aqui na tela. Eles que inventaram, irmãos, ó. Que não podia tirar uma fruta do pé e comer. Mas Jesus não disse isso. Jesus não reprovou a atitude deles, dos discípulos. E se Jesus não reprovou é porque pode. Estão entendendo? Então, se você tiver com fome dia de sábado, tiver um pé de laranja ali com laranja madura, você pode tirar e chupar? Claro, não tem pecado nenhum nisso. Então, os fariseus queriam que Jesus obedecesse eles. E eles falaram: olha aí, Jesus, está vendo aí, ó? Teus discípulos, está vendo aí, ó? Está fazendo o que não pode fazer de sábado. Que coisa, né? Versículo 3. Olha o que Jesus falou para eles. Ele, porém, lhes disse: não lês do que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era permitido comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Jesus chamou a atenção para Davi. Por quê? Porque os fariseus aceitavam Davi como sendo patriarca da fé, mas não aceitavam Jesus como sendo o Messias. Olha que coisa. Aí Jesus falou assim: escuta, condena Davi. Por que vocês não condenam Davi? E estão querendo me condenar? Só porque meus discípulos comeram espiga de trigo. Por que vocês não condenam Davi? Vocês não viram o que Davi fez? No dia de sábado, entrou no templo e comeu os pães da proposição que ele não podia comer, e os que com ele estavam também comeram. Por que vocês não condenam Davi? E eles, ó. Mas Jesus queria que eles raciocinassem e pudessem entender que estava ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estava ali o Messias, o Salvador da humanidade. Jesus queria que eles entendessem isso, né? Então Jesus queria que eles raciocinassem, mas era cabeça dura, irmãos. Enfiaram na cabeça que Cristo não era o Messias e queria condenar. Veja o versículo seguinte, versículo 5. Ele continua procurando levar o raciocínio. Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Ele chama atenção para os sacerdotes. Escuta aqui, por que você não condena os sacerdotes? No dia de sábado os sacerdotes violam o dia e ficam sem culpa. Por que você não condena os sacerdotes? Irmãos, naquela ocasião, os sacerdotes no dia de sábado faziam circuncisão. Que era aquela operação no pênis do menino aos 8 dias de vida. Para um registro. Então, Jesus falou assim: escuta aqui, por que vocês não condenam os sacerdotes e querem me condenar? Mas eles eram cabeça dura. Olha o versículo seguinte. Versículo 6. Ele diz assim: eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Se, porém, vós soubesseis o que significa misericórdia quero, não sacrifícios, não condenareis os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Irmãos, ele disse assim, olha, misericórdia eu quero, misericórdia eu quero, misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Por que ele falou isso? Porque os fariseus tornaram o sábado um sacrifício, um fardo pesado, que nem eles mesmos conseguiam carregar. Veja isso aí, ó. Olha o que eles fizeram no sábado. Um fardo pesado. E Jesus falou assim, olha, misericórdia eu quero, e não sacrifícios. E disse, eu sou o Senhor do sábado. Ora, quando ele diz eu sou o Senhor do sábado, o que ele quer dizer com isso, irmãos? Eu que criei o sábado. Eu sou o dono do sábado. Vocês estão querendo me dar ordem de como guardar? O senhor do escravo é o que do escravo? Hein? É o dono do escravo. E Jesus falou assim, olha, eu sou o Senhor do sábado. Eu que criei o sábado. Vocês estão querendo me ensinar como guardar o sábado? Que coisa, né? Meus irmãos, vamos agora para o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Marcos 2, 27. Marcos 2, 27. 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 27
Marcos 2, 27, olha só. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Olha o que Jesus disse, irmãos. O sábado foi feito por causa do homem. Ó, o sábado foi feito por causa do homem. Olha o que ele diz. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Olha aqui. O sapato foi feito por causa do pé, ou o pé foi feito por causa do sapato? Olha a pergunta. O sapato foi feito por causa do pé, ou o pé foi feito por causa do sapato? O que foi criado primeiro, irmãos? O pé ou o sapato? Primeiro veio o pé, depois foi criado o sapato. De modo que o sapato foi feito por causa do pé, em benefício do pé, para proteger o pé. O sapato foi feito para ser uma bênção para o pé, para não pisar no espinho, para não tropeçar, arrancar a unha, para não pegar friagem. Então o sapato foi feito por causa do pé. E Jesus falou que o sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Mas o sábado foi feito por causa do homem. Irmãos, o que foi criado primeiro? O sábado ou o homem? O sábado ou o homem? Deu um nó aí, né? Primeiro foi criado o homem. Adão e Eva foram criados que dia da criação? Na sexta-feira. No sexto dia. Adão e Eva foram criados no sexto dia. E o sétimo dia, no sétimo dia, Deus não criou mais nada. Ele descansou, santificou e abençoou. De modo que ele diz assim, ó, o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, para ser uma bênção para o homem. Não um fardo pesado, não um sacrifício. Mas o sábado foi feito para ser uma bênção para o homem. Por quê? Porque os fariseus tornaram o sábado uma maldição, um sacrifício. Meus irmãos, por que o sábado é uma bênção para o homem? Porque, irmãos, quando a pessoa com entendimento santifica o sábado e honra o Criador, ele se restaura fisicamente e espiritualmente. Como assim? Ele para suas atividades completamente e muda de atividade. Agora vai para fazer trabalhos missionários e humanitários. E fica um dia por semana em comunhão com Deus, 24 horas. Desliga as atividades próprias e muda de atividade. Então ele se restaura fisicamente e ao mesmo tempo se restaura espiritualmente, porque mantém comunhão com o Criador. Por isso que Jesus falou assim, que o sábado foi feito por causa do homem, para ser uma bênção para o homem. Irmãos, a pessoa que santifica o sábado é santificado por Deus. A pessoa que santifica o sábado, irmãos, é uma pessoa equilibrada, diferente. Ele tem outra cabeça, porque ele é cheio do Espírito Santo. Quando ele faz com entendimento, de acordo com o que estamos orientando aqui pela Bíblia. Então Jesus afirmou que o sábado foi feito para ser uma bênção na vida do homem. Mas os fariseus malditos tornaram o sábado um sacrifício. Irmãos, certa ocasião trouxeram um cego para Jesus curar. Escutem. Um cego de nascença. Aí estava o cego ali. E estava lá uma multidão e fariseus também. Que ficava procurando defeito para condenar Jesus Cristo. Aí Jesus, irmãos, olhou para o cego na presença deles e cuspiu no chão. Jesus cuspiu no chão. Ele agachou assim, ó, fez um barrinho assim com o dedo e sujou o olho do cego. E falou para o cego assim, agora você vai lá no tanque de Siloé e lava o seu olho lá que você vai ficar curado. Por que ele fez isso, irmãos? Ele poderia olhar para o cego e falar assim, enxerga, e o cego enxergaria. Só pelo poder da sua palavra. Assim ele fez com o paralítico. Um dia de sábado, ele chegou para o paralítico e falou assim, ó, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o paralítico levantou, enrolou a esteirinha dele, botou nas costas e foi fora. Mas o cego não.
O cego, ele cuspiu no chão, fez um barrinho, sujou o olho do cego. Vai lá no tanque de Siloé lavar. Você vai ficar curado. Por que ele fez isso? Para mostrar para os fariseus e para todo mundo que não é pecado cuspir no chão dia de sábado, irmãos. Ó. Porque os fariseus diziam que era pecado. E falou assim, você vai lá no tanque de Siloé lavar o seu olho. Ficava a mais de 1000 metros de distância. Ele falou, lava que você vai ficar curado. E ele lavou e ficou curado. Olha, não podia tomar banho de sábado. Então Jesus procurou mostrar, irmãos, que, não é pecado curar dia de sábado. Então ele mostrou por A mais B como guardar o sábado de maneira agradável. Agradável. E se nós guardarmos o sábado como Jesus guardou, irmãos, é prazeroso. É agradável. Em resumo, irmãos, Jesus fazia 2 tipos de trabalho de sábado. Quais eram? Trabalhos missionários e trabalhos humanitários. Esse é o resumo do trabalho de Cristo dia de sábado. Missionários e humanitários. E se nós fizermos isso, é uma bênção. Mas olha o que está escrito em João capítulo 5. Evangelho de João capítulo 5. Versículo 16. João 5,16. João 5,16. Assim, achou aí? João, capítulo 5, Evangelho de João. 5,16. Podemos ler? Assim, porque Jesus fazia essas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. O que ele fazia mesmo, irmãos? Trabalhos o quê? Trabalhos o quê? Missionários e trabalhos humanitários. Assim, porque Jesus fazia essas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Versículo seguinte, versículo 17. Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus disse assim, olha, por que você não condena o pai? Condena o pai. Condena Deus o pai. Porque o trabalho que eu faço é o mesmo que o pai faz. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então condena o pai. Irmãos, qual é o trabalho do pai? Missionários e humanitários. Esse é o trabalho de Deus o Pai. E Jesus falou assim, por que você não condena Deus o Pai? Quer me condenar? O que eu faço é o mesmo que o Pai faz. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Versículo seguinte. Versículo 18. Por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, por 2 motivos, queriam matar Jesus. Porque ele fazia essas coisas no sábado e dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E ele sempre foi igual a Deus. Mas os fariseus não aceitaram ele como sendo Messias. Falavam assim, blasfemou. E queria matar. Vocês estão entendendo, irmãos? O grande problema que Cristo enfrentou nessa terra foi com os fariseus. E muitas pessoas por aí pensam que nós adventistas guardamos o sábado como os fariseus guardavam. Mas não, irmãos, somos cristãos, não seguidores dos fariseus. Nós guardamos o sábado como Jesus guardou, e não como os fariseus faziam. A minha sogra, ela se batizou recentemente na conferência aqui do Jardim Comercial. Alguns já conhecem ela aqui, que ela veio aqui. Minha sogra. Veja o que aconteceu. Os filhos, alguns filhos dela, são da Assembleia de Deus. A minha esposa era a única da família que era adventista. Eu morava em Sorocaba, onde ela mora até hoje. Ela está passando uns dias comigo aqui. Aí veja o que aconteceu.
ela um dia foi na Assembleia de Deus com os filhos e não gostou porque teve muito barulho, ela disse que deu dor de cabeça. Olha bem a conversa. Eu não sabia nada disso, fiquei sabendo tudo depois. Aí um dia ela foi na nossa casa lá em Sorocaba e nos acompanhou até a igreja adventista lá em Sorocaba e gostou porque disse que não teve barulho, gostou dos hinos, entendeu a oração, tudo certinho. Tá bom. Aí quando ela chegou em casa, na casa dela, falou para os filhos que tinham gostado da igreja adventista. Ah, para quê? Descer o pau na igreja adventista. Não, mãe, esse negócio de carne de porco, de sábado, e Jesus curou dia de sábado. Aí a minha sogra, quando voltou na minha casa, e eu sem saber de nada, mas escuta o que aconteceu. Ela chegou para mim e falou assim, ô Antônio, Jesus curou dia de sábado. Eu falei, sim, dona Maria, qual é o problema? Então, Jesus curou dia de sábado. Sim, dona Maria, qual é o problema? Então, Jesus curou dia de sábado. Eu perguntei assim, dona Maria, me responda a pergunta. É pecado curar no dia de sábado? Ela foi responder e ficou sem palavras. Se ela falasse assim, é pecado, eu falava, então Jesus pecou. Porque ele curou. E se ela falasse, não, não é pecado, eu falava, então pode. Simples assim, irmãos. Então veja que as pessoas aí fora, muitos evangélicos, muitos pastores evangélicos, acham que nós guardamos o sábado como os fariseus guardavam. Não. Nós somos seguidores de Cristo. E se ele curou e socorreu o doente, nós podemos e devemos fazer isso. Irmãos, aliás, amanhã, o assunto de amanhã é como guardar o sábado no século 21. E vamos tratar de detalhes. Por exemplo, pode acender a lâmpada dia de sábado? Mas se você acender a lâmpada, a Eletropaulo não está trabalhando? E aí? Pode abrir a torneira? Mas se você abrir a torneira, a Sabesp está trabalhando? E aí? Você pode tomar o ônibus para vir para a igreja dia de sábado? Hein? Mas o motorista não está trabalhando? E o cobrador também? E aí? E médicos e enfermeiros? Amanhã vamos tratar dos detalhes. Porque amanhã é exatamente isso, como guardar o sábado no século 21. Estamos tratando ontem as raízes, hoje como Jesus fez, estamos entrando nos princípios dele, e amanhã como fazer na prática isso aqui, hoje. Biblicamente. Então, irmãos, estamos entendendo aqui como Cristo fez, e é nele e por ele. Somos seguidores dele. E guardar o sábado como ele fez, irmãos, é uma bênção, é agradável. E você já pode se preparar para sábado que vem, já estar guardando o sábado aqui. Vindo para a igreja e se envolvendo com as atividades missionárias e humanitárias. Mas agora, irmãos, caminhando para a última parte, vamos verificar, Jesus morreu, né? Ressuscitou, voltou para o céu, e os discípulos ficaram vivos aqui. Não ficaram? Ficaram. E como é que os discípulos guardavam o sábado depois da morte de Cristo? Vamos ver. Atos dos Apóstolos. Depois de João aí. Atos capítulo 13. Como é que os discípulos guardavam o sábado? Aliás, as mulheres já vimos como é que elas guardavam, né? Continuaram guardando depois da morte de Cristo, né? As mulheres. Atos capítulo 13. Vejamos aí, capítulo 13, verso 13. Aqui fala do apóstolo Paulo. E fala também de João. Diz assim, ó. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram aonde? A Perge da Panfilha. Nome estranho, né? Mas era um lugar lá. Mas João apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Verso 14. Atos 13, verso 14 agora. Eles, saindo de Perge, chegaram aonde? A Antioquia da Pisídia. Entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Veja, irmãos. Então, o mesmo costume de Cristo era o costume dos discípulos. No dia de sábado iam para onde? Para a sinagoga, para a igreja. Aqui está falando do apóstolo Paulo e João. Agora veja, irmãos,
o que está escrito no versículo 27. 27. Por não terem conhecido Jesus, os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Então, todos os sábados, irmãos, estava sendo estudado a profecia, a palavra dos profetas na igreja. Veja agora, irmãos, o versículo 42. 42. 13 e 42. Quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo rogou para que no sábado seguinte lhes dissessem as mesmas palavras. Agora, Paulo e Barnabé, então no sábado estavam lá, na sinagoga, ensinando a palavra. Veja o verso 44. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Percebe? Então, todo sábado estavam na igreja e dando estudo bíblico. O que Jesus fazia, eles faziam. Veja agora o capítulo 15, verso 21. 15 e 21. Pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Está vendo aí? Quando fala Moisés, se refere a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que Moisés escreveu. Então, todo sábado estava sendo estudado na Bíblia, na igreja. Agora, veja capítulo 16. 16, a partir do versículo 11. Muitas pessoas, irmãos, pensam assim, ó, que eles só iam para a igreja dia de sábado porque era costume. Não é porque eles guardavam o sábado, não. Conversa fiada. Eles iam para a igreja porque fazia parte da guarda do sábado mesmo. Eles foram para uma cidade onde não tinha igreja. Sabe o que eles fizeram? Foram para a beira do rio fazer o culto, ao ar livre. Quer ver? Vamos lá. 16, versículo 11 em diante. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles. Verso 12. Dali para Filipos, a cidade mais importante dessa região da Macedônia. É uma colônia romana. Permanecemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniram. Está vendo? Não tinha igreja. Foram para a beira do rio fazer o culto. Não tinha homens suficiente ali. Reuniu as mulheres lá mesmo, na beira do rio. E aí fizeram o culto. E sabe o que aconteceu ali? Olha o versículo 14. Certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, olha aí, tá vendo? Se converteu a mulher. Batizaram ela ali no rio. Ela e sua casa convidou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos convenceu a isso. Então, irmãos, eles foram para a beira do rio fazer o culto. E ali Deus operou no coração da Lídia, que se converteu e foi batizada. Que bonito, né? Então, Paulo, os demais, João, Barnabé, todos os discípulos continuaram guardando o sábado. Em resumo, irmãos, guardar o sábado, em resumo, é deixar as atividades particulares e vir para a igreja. Se você só deixar as atividades particulares e não vir para a igreja, não guardou sábado coisa nenhuma. E se você vir para a igreja e não deixar as coisas particulares, não guardou sábado também não. Então, Jesus ensinou na prática que essas duas coisas devem ser praticadas dia de sábado. Agora, eu estava em Sorocaba, naquela época eu não era pastor, mas eu era adventista, e eu estava conversando com um amigo evangélico de uma outra igreja. A gente sempre se encontrava, batia papo, e ele falou assim: Toninho, Jesus falou
que é para trabalhar todos os dias, inclusive sábado, para não ser pesado ao seu irmão. Eu falei, Jesus não falou isso não. Ele falou. Eu falei, não falou. Ele falou. Eu falei, então me mostra onde é que está escrito. E ele não sabia. E é bem assim a coisa, viu? Mas como ele era meu amigo, a gente estava conversando, eu falei assim, olha, vamos ler o texto que você está falando para ver se diz o que você está dizendo. Eu sabia onde é que estava o texto que ele estava falando. Primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, um pouco mais para frente aí. Os censos estão todos juntos, viu? Se você achar um, você acha o outro. É Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, vejamos aí o versículo 9. Primeira carta, capítulo 2, verso 9. Veja, aqui é uma carta que Paulo mandou à igreja que estava na cidade de Tessalônica. E Paulo escreveu assim, ó: certamente vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o evangelho de Deus. Irmãos, Paulo está falando aqui para trabalhar de sábado? Tá? Olha o que aquele meu colega falou. Jesus falou que é para trabalhar todos os dias, inclusive sábado, para não ser pesado do seu irmão. Eu falei, não falou. Ele falou. Então me mostra onde é que está escrito, ele não sabia. Irmãos, primeiramente, Paulo é que está falando isso na carta. Segundo, Paulo não está incluindo aqui o dia de sábado. Ele só fala assim na carta. Quando eu estive aí pregando o evangelho para vocês, dando estudo bíblico para vocês aí, ó, nós trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vocês, para não depender de vocês para comer. Mas ele fala que trabalhava dia de sábado? Não. Você sabe que Paulo tinha uma profissão, né? Qual é a profissão dele? Fabricante de tendas. Ele era profissional nisso. Então tinha muitos lugares que ele ia pregar o evangelho e não ficava 100% à mercê da obra, as 24 horas à mercê da obra. Então ele fabricava tendas e pregava o evangelho. E então na carta ele manda assim para os Tessalonicenses: quando eu estive aí trabalhando com vocês, aí dando estudo para vocês, eu dei exemplo para vocês. Eu trabalhei noite e dia para não depender de vocês para comer. Fabricando tendas. Paulo escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda. Na primeira carta ele falou muito sobre a volta de Cristo. Aí os irmãos de Tessalônica confundiram tudo, irmãos, e achavam que Cristo ia voltar nos seus dias. Aí alguns pararam de trabalhar e começaram a perturbar os outros. Aí Paulo manda a segunda carta e puxa a orelha deles, veja só. Veja a segunda carta agora, na sequência aí, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Ele diz assim no verso 7, ó: porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos. Não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com labor e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas para vos dar em nós mesmos o quê? Exemplo, para nos imitardes. Verso 10. Pois quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha o que Paulo fala. Não quer trabalhar, também não coma. Verso 11. Ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. Verso 12. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, irmãos, Paulo está orientando os irmãos lá, que era para trabalhar. Trabalhar, ele falou, nós demos exemplo aí, ó, trabalhamos noite e dia. Mas ele trabalhou de sábado? Vamos ver a prova que ele não trabalhou de sábado. Atos 18. Atos 18.
Aí está a prova, irmãos. Atos 18. Aqui está a prova real. De que esse trabalhar noite e dia não incluía sábado, quer ver? 18, de 1 em diante. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou aonde? Hein? A Corinto. Verso 2. É Atos 18, do 1 em diante, hein? Vamos lá. Verso 2. E encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. Então Paulo se juntou a quem? Ao casal Áquila e Priscila. Verso 3. Por serem eles da mesma profissão, do mesmo ofício, fabricantes de tendas, Paulo ficou morando e trabalhando com eles. Verso 4. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Irmãos, aí está a prova. Paulo trabalhava fabricando tendas, mas no dia de sábado ele ia para onde? Para a igreja. Então aquele meu colega estava falando coisa, irmãos, que ele não sabia o que estava falando, tá vendo? Não sabia. E é bem assim, viu? O que acontece por aí. Por isso, vou dar uma dica para você. Não debata com ninguém. Manda mostrar na Bíblia. E aí você olha o texto e o contexto. Jesus fazia isso com os fariseus. O que está escrito lá? Como é que você lê aqui, ó? Então, é assim. Tem que ir para a Bíblia. Porque sem a Bíblia, irmãos, fica no campo das ideias. E aí você fica discutindo, vai o dia inteiro e não resolve nada. Fica nervoso. Então tem que ir para a Bíblia. O que está escrito aqui, ó? Meus amigos, terminando a parte de hoje, entendemos como que Jesus guardou o sábado, né? Mas vamos aqui, olha. Como é que os discípulos guardavam o sábado? O que eles faziam no dia de sábado? 2 tipos de trabalhos. Quais eram? Primeiro, trabalho. Está fraco. Primeiro, trabalho. Segundo, trabalhos monetários. Assim, irmãos, ó, o povo de Deus, desde o começo do mundo até hoje, sempre fez 2 tipos de trabalho no dia de sábado. Trabalhos missionários e trabalhos monetários. Em resumo, é isso. O que Jesus fez. O povo de Deus sempre fez desde o começo do mundo. O último verso que quero ler é o que lemos ontem. Ezequiel capítulo 20. Abre lá. Ezequiel capítulo 20. O Eric está me lembrando aqui, irmãos. O Eric está me lembrando aqui. É a respeito da Virgem Maria, né? Irmãos, tem muitas pessoas por aí que dizem que são devotos da Nossa Senhora Aparecida, da Virgem Maria. E não são coisa nenhuma. Irmãos, quem fala mal da Virgem Maria não sabe nem o que está falando. Não conhece a Bíblia, coisa nenhuma. Por quê? Porque a Virgem Maria foi uma pessoa muito especial. Muito especial. Veja que a Virgem Maria foi escolhida por Deus para dar luz ao Salvador. Ela não era uma pessoa qualquer. Irmãos, com certeza era muito religiosa. E mais, a Virgem Maria não fumava, não bebia bebidas alcoólicas, não ia para as baladas, com certeza não assistia novela, não fazia fofoca da vida de ninguém. A Virgem Maria era uma pessoa exemplar. E no dia de sábado, a Virgem Maria, irmãos, não ia lavar roupa. Ela ia para a sinagoga, para a igreja. Assim como as santas mulheres.
Então quem fala mal da Virgem Maria, irmãos, não sabe o que está falando. Se todo mundo seguisse o exemplo da Virgem Maria. Repito, se todo mundo seguisse o exemplo da Virgem Maria, o mundo seria outro. Eu não estou falando adorar ela não, entende? Mas seguir o exemplo dela. Porque ela foi um exemplo de pessoa nessa terra. O grande erro do padre é ensinar os seus fiéis que ela morreu e está no céu intercedendo por nós como nossa advogada. Isso não. Ela morreu, está no pó da terra. Nós cremos que ela morreu salva. E quando Jesus voltar, ela vai ressuscitar e vai para o céu com todos os salvos. Agora, que ela está no céu? Hoje não. E a Salve Rainha, que é uma reza católica, e eu rezei muito essa reza lá. A Salve Rainha, na reza da Salve Rainha, quem sabe rezar pode concordar comigo, diz que ela é nossa advogada. Aí não bate com a Bíblia. A reza, irmãos, da Ave Maria, tem uma parte certa e uma parte errada. Olha só, Ave Maria, cheia de graça, ela foi cheia de graça. O Senhor é convosco e Deus foi com ela. Bendita sois vós entre as mulheres. Ela foi bendita entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Está tudo certo, não está? Santa Maria, está tudo certo. Até aí está certo. Por que ela foi santa? Porque aceitou Jesus e guardava os mandamentos de Deus. E a Bíblia fala que quem aceita Jesus e guarda os mandamentos de Deus é santo. Deus considera santo. Agora, daí para frente está errado. Ó, Santa Maria, mãe de Deus. Aí está errado. Deus não tem mãe. Deus é eterno, irmãos. Não tem começo nem fim. Deus não tem mãe. Ela foi mãe de Jesus segundo a carne. Deus não tem mãe. Aí está errado. E mais, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Como que ela vai rogar por nós se ela morreu? Está vendo? Quem roga por nós é Jesus como nosso advogado, que intercede junto ao trono da graça. Né? Que Deus falou assim, Jesus ensinou assim, você ora a Deus o Pai, mas não em seu nome, você não merece nada, mas ora em meu nome. Porque Ele é o nosso advogado. Então a reza, nós não podemos nem rezar e nem orar a Ave Maria. Porque está errado. Agora o Pai Nosso não, o Pai Nosso está todo certo. Então, irmãos, a Virgem Maria guardava o sábado, santificava o sábado. Não se esqueça disso. Olha, lá em Aparecida do Norte, nós moramos lá e trabalhamos lá. O meu irmão Luiz Gonçalves, pastor Luiz Gonçalves, que muitos conhecem aí da TV Novo Tempo, e o Cirilo, que é outro pastor, meu irmão também, os dois foram que trabalharam lá e fundaram a Igreja Adventista em Aparecida do Norte. E aí, lá tem muitos padres lá, né? E depois eu fui para lá trabalhar também, lá em Aparecida. Morei lá na Avenida Padroeira, que liga a cidade de Aparecida do Norte a Guaratinguetá, bem ali. Eu morava em Aparecida. E um padre chegou para o meu irmão e falou assim, nós guardamos o domingo em honra ao Senhor Jesus, que ressuscitou no domingo. O meu irmão falou assim, pois é, padre, nós guardamos o sábado em homenagem à Virgem Maria. Bem assim. Quebrou o padre, né? Porque a Virgem Maria guardava o sábado. Meus amigos, Ezequiel capítulo 20, verso 20. Diz assim, ó. Santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Irmãos, o povo de Deus na terra tem um sinal, irmãos. Qual é o sinal do povo de Deus? É a santificação do sábado. Desde o começo do mundo, irmãos, o povo de Deus tem um sinal. Olha, eu já falei para vocês que eu nasci na roça, fui criado na roça, tenho prazer nisso. Hoje minha mão não serve mais, mas eu tenho prazer de pegar uma enxada e carpir.
Porque desde criancinha eu fiz isso. Hoje a mão tá fina, se eu fizer isso. Quando eu faço, tenho a oportunidade de faço, logo fica vermelho e cheio de calo, né? Bem, mas meu pai tomava umas caninhas. E nós mudávamos, irmãos, igual cigano. Mudava direto de lugar. Ele chegava assim e falava para minha mãe assim, ó, Mercedes, arruma as coisas aí que o trator vem buscar a mudança amanhã. E a coitada da minha mãe tem que se virar nos 30. Ele já tinha arrumado casa, colocação, e ela tinha que... Estava tudo certo para mudar mesmo. Então a gente mudava muito, né? Minha mãe não sabe nem quantas vezes nós mudamos. E numa dessas mudanças, nós fomos morar no meio de um pasto. A casa ficava no meio do pasto. E a minha mãe colocava a roupa no varal, e as vacas vinham mascar a roupa. E nós éramos criança. Aí minha mãe falava assim, ó, menino, fica brincando aí, não deixa as vacas mascar a roupa. Tá bom, a gente pegava uma vara, ficava ali brincando. Quando as vacas vinham, a gente tocava as vacas. E eu me lembro, irmãos, que as vacas, cada uma delas tinha uma marca na coxa, do lado de dentro assim, ó. E meu pai falava assim, filho, essas vacas são ferradas. Ou seja, o fazendeiro esquentava um ferro no fogo, se o nome dele fosse Cláudio, ele fazia um C de ferro e marcava a coxa da vaca. Se o nome dele fosse Manuel, fazia um M de ferro e esquentava lá e marcava a coxa da vaca. Então as vacas tinham uma marca na coxa. Por que eles faziam isso? Porque, irmãos, tinha fazendas vizinhas, e muitas vezes as vacas arrebentavam a cerca e se misturavam. E aí, claro, tinha o sinal, tinha a marca, e os fazendeiros sabiam separar o seu gado. O povo de Deus na terra, irmãos, tem um sinal. Tem gente que diz assim, não, a Bíblia não fala qual é o povo de Deus. Fala sim, e ainda dá o sinal para ninguém se confundir. E o povo de Deus na terra tem um sinal. Não que Deus não saiba qual é o seu povo. Ele diz, mas para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então o povo de Deus na terra tem um sinal, irmãos. É a santificação do sábado. E por que é o sinal? Porque para santificar o sábado, tem que ter passado pelo milagre da conversão. Tem que ter aceitado Jesus de verdade. E quando a pessoa aceita Jesus de verdade, irmãos, o coração dele não está mais preso nas coisas materiais. O coração está escondido com Cristo nas regiões celestiais. Escutem. Enquanto o coração de uma pessoa estiver preso nas coisas materiais, ele não está salvo. Ninguém se iluda com isso. A verdadeira salvação consiste no desligar do homem deste mundo e ele viver para Deus. Por isso que se a pessoa não passar pelo milagre da conversão, jamais ele pode santificar o sábado de maneira agradável a Deus. Porque a santificação do sábado, irmãos, é por amor a Cristo, em honra ao Criador. É a comemoração da criação. É o reconhecimento de que Deus existe. E é o Criador, doador da vida, que mantém a vida. Por isso que construiu o sinal entre Deus e o seu povo. E para santificar o sábado tem que ter fé, irmãos. Tem que ter fé. Olha, eu trabalhei aqui em Parque Fernanda, está perto daqui, né? Há anos atrás, antes de fazer a faculdade de teologia. Eu dava estudo ali na casa do irmão Hélio. A casa ficava lotada, ele chamava os parentes, os amigos, a casa ficava lotada. Eu fui dando estudo ali, e todos os irmãos tomaram a decisão pelo batismo. Uma coisa espetacular. Deus fez uma grande obra. Menos uma mulher, a Maria da Paz. A Maria da Paz trabalhava numa metalúrgica, e ela trabalhava depois do pôr do sol da sexta-feira, que já era sábado. E ela falou assim, olha Antônio, eu não posso me batizar? Assim mesmo? Eu falei assim, não, irmã, tem que ter o sábado livre, porque o sábado é um dos 10 mandamentos. Eu falei assim, mas olha, vamos orar aqui, e a senhora conversa com o patrão. A senhora fala para ele do prazer que a senhora tem em trabalhar lá, que a senhora está disposta a trabalhar cada vez melhor, e que a senhora precisa do sábado livre, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. E a senhora coloca as opções para ele, fala assim, eu posso trabalhar um pouquinho mais cada dia, ou fazer meia hora de almoço, e pagar essas horas. Então conversa com ele, e vamos orar. E eu contei alguns milagres para ela. Aí oramos. Na semana seguinte voltei lá. E aí, Maria da Paz, conversou com o patrão? Não. Ela não tinha coragem. Tinha medo. Faltava fé.
Falei, irmã Maria, ó, conversa com o patrão, irmã Maria. Vamos orar. Oramos. Aí na semana do batismo voltei lá. E a irmã Maria, conversou com o patrão? Não. Não tinha fé. Tinha medo. Falei, irmã Maria, ó, a senhora está nas mãos de Deus. Não é nas mãos do patrão. Entenda isso. Deus não abençoa o patrão, a firma vai à falência. A senhora não recebe um centavo. Não teve jeito, irmãos. Chegou o batismo, todos foram batizados, menos a Maria da Paz. Aí, terminando o trabalho ali na região, eu fui fazer faculdade de teologia. Me mudei de São Paulo para Engenheiro Coelho, lá onde tem a faculdade de teologia. E depois de 2 anos que eu estava lá, vim fazer uma visita em São Paulo e fui até a casa do Hélio fazer uma visita. Cheguei lá e bati palmas. A primeira pessoa que saiu, a Maria da Paz. E ela me viu, deu um sorriso e falou assim, eu me batizei. E eu falei, que bênção, irmã Maria. E a primeira pergunta, como é que a senhora conseguiu o sábado livre? Ela falou assim, olha, minha firma foi à falência. Eu não recebi um centavo. Eu falei, não joguei praga não. Ela falou, mas eu entendi a duras penas que eu estou nas mãos de Deus. Ela falou assim, mas olha, tinha um dinheiro empenhado na justiça, o dinheiro saiu e eu comprei um carrinho de fazer pastel e estou ganhando muito mais agora do que eu ganhava na empresa. E foi me mostrar o carrinho de fazer pastel. Então, irmãos, Deus cuida dos seus filhos. Não se esqueça disso. Aqui, ó, no Vaz de Lima, olha o que aconteceu no Vaz de Lima. Eu dei estudo para um casal, era um casal jovem, era casado, não tinha filhos ainda. E dando estudo, eles foram entendendo, e tomaram a decisão de se batizar. O marido. E ele também era metalúrgico. E trabalhava na sexta-feira depois do pôr do sol. E aí, eu dando estudo, ele falou assim, ó, pode preencher minha ficha que eu vou me batizar. Eu perguntei, mas e o sábado? Ele falou assim, ó, amanhã eu vou conversar com o meu patrão. E se ele não me der o sábado livre, eu vou pedir minha conta e vou trabalhar em outro canto. Eu falei, parabéns, Deus quer pessoas sinceras assim. Deus vai honrar a sua fé, falei para ele. Irmãos, a esposa falou assim, puxa, eu gostaria tanto de me batizar com meu marido, mas eu não posso. Eu estou com muitas dívidas para pagar. Eu não posso pedir a conta. Ela trabalhava no Big. O Big era um mercadão que tinha em Santa Amaro aí. Ela era caixa do Big. Eu falei, irmã, olha, Deus existe. Vamos orar. Bom, no dia seguinte o marido foi conversar com o patrão para pedir o sábado livre. O que aconteceu? Antes dele conversar com o patrão reuniu todos os empregados e falou assim, ó, a partir de semana que vem nós vamos trabalhar só de segunda a quinta aqui na empresa. Ele ficou espantado. Espantado. No dia que eu fui lá, ele veio, puxa vida, Deus fez um milagre. O que aconteceu? Rapaz, eu não precisei nem falar com o meu patrão. Meu patrão mudou tudo lá. E nós vamos trabalhar só de segunda a quinta. Irmãos, Deus derruba qualquer barreira por um coração sincero. Não se esqueça disso, viu? Aí a esposa falou assim, puxa, eu gostaria tanto de bater com meu marido, mas eu não vou poder. Eu falei, irmã, vamos orar. Deus pode todas as coisas. Confia nele. Não, mas eu tenho muitas dívidas. Se eu sair de lá, eu não pago minhas dívidas. Eu falei, vamos orar, irmã. Vamos colocar nas mãos de Deus essa... Você tem desejo, não tem? Tenho. Então, vamos orar. Aí oramos. Irmãos, na quarta-feira, eu estava na igreja, no Vaz de Lima. Ela me chamou. Falou assim, ó, pode preencher minha ficha, vamos batizar com meu marido. Eu falei, escute o sábado. Ela falou assim, não, amanhã eu vou pedir minha conta. Ela não falou que ia conversar com ninguém, não. Ela ia pedir a conta. Porque ela trabalhava das 2 às 10 da noite. Era o horário dela. Inclusive sábado. Aí no dia seguinte ela foi lá, chamou o gerente. Falou assim, ó, é o seguinte, eu quero minhas contas, estou saindo daqui. Ele falou, por quê? Porque eu vou me batizar na igreja adventista no 7º dia. Eu falei, mas o que isso tem a ver? Ela falou assim, olha, é porque nós guardamos o sábado, que é um dos 10 mandamentos da lei de Deus. E aqui é impossível guardar o sábado. Ele falou assim, mas é esse o seu problema? Ela falou, é esse o meu problema. Ele falou assim, por que você não conversou comigo? Ela falou, porque aqui é impossível guardar o sábado. Aí ele falou assim, mas é só esse o seu problema? Ele falou assim, é esse o problema. Ele falou, se é esse o problema, eu te dou o sábado livre. Irmãos, ela passou a ser a única pessoa no Big
a não trabalhar dia de sábado. É um milagre ou não? É um milagre, irmãos. É um milagre. Agora, veja o meu caso. Eu trabalhava na Alpargatas, de mecânico de máquina de costura industrial. Tinha 5 anos na empresa. Cheguei no grau máximo que alguém podia chegar na minha área e meu nome estava indicado para ser chefe. Quando eu tomei conhecimento da verdade bíblica. E eu trabalhava das 2 às 10 da noite. Era o meu horário. Aí eu cheguei para o seu Manuel, falei, seu Manuel, eu queria que o senhor me mandasse embora. É o chefe, né? Ele falou assim, não tenho motivo. Eu falei, seu Manuel, se eu der motivo, o senhor vai me mandar sem direito a nada. Não, mas eu não tenho motivo. Eu falei, seu Manuel, eu não vou vir dia de sábado. Falei para ele. E aí o que aconteceu? No sábado seguinte eu não vim. E se alguém faltasse, irmãos, uma vez, sem justificativa, levava advertência. E 3 advertências eram mandadas sem direito a nada. Aí eu faltei a primeira vez, nem me deram advertência. Faltei a segundo sábado. Nem me chamaram para conversar, nem me deram advertência. Faltei o 3º sábado. E nem me chamaram para conversar. Aí eu cheguei para ele, seu Manuel, o senhor não vai me mandar embora? Não tem motivo. Aí eu falei, seu Manuel, então eu estou indo lá no escritório, eu vou pedir minhas contas lá. E fui lá e pedi a conta. Aí saí de lá, irmãos, comecei a fazer bico. Sabe o que é fazer bico, né? Eu consertava a máquina na empresa, na outra. E Deus foi me abençoando. Aí o meu irmão Assis, que alguns conhecem ele aqui, que ele também é... Nosso caso é um caso único na Igreja Adventista em todo o mundo. Nós somos 5 irmãos da Igreja Adventista, pastores da Igreja Adventista. O meu irmão Assis, que não era pastor também na época, mas ele trabalhava em confecção, nós conversamos, vamos montar uma empresa para nós mesmos? E assim fizemos. Compramos uma máquina, depois trabalhando compramos outra máquina e outra máquina, montamos nossa própria empresa. E ali trabalhamos, um bom tempo. E nós só paramos a empresa, sabe para quê? Para pregar o Evangelho. Fechamos, pagamos todo mundo, alugamos nossas máquinas e fomos trabalhar por conta própria, pregando o Evangelho. Então, irmãos, veja, Deus não desampara ninguém. Deus derruba qualquer barreira por um coração sincero. Se você não consegue o sábado livre lá e tem que sair para servir a Deus, Deus honra a sua fé. Assim como honrou a minha e de muitos. Deus está chamando os seus filhos para serem fiéis a Ele, para confiarem nele, porque Ele existe. E Deus quer que você sirva a Ele, mesmo em meio a essa geração incrédula. E eu pergunto, você gostaria de santificar o sábado como Jesus ensinou? Da maneira como Ele fez é agradável e simples. Você gostaria de orar a Deus e falar, Senhor, hoje eu entendi como Jesus fez, e eu quero também fazer como Ele fez. Porque Ele é o meu mestre, meu Senhor e Salvador. Você gostaria de orar assim? Quantos gostariam de orar e dizer, Senhor, eu quero santificar o sábado em honra ao Criador? Parabéns. Levante-se, vamos orar. Vamos chamar a cantora, aliás, o cantor, né? Hoje é o cantor, que vai cantar um hino especial. Onde está? Está lá atrás. Enquanto ele canta, irmãos, cada um ora em seu coração. Entrega a vida a Deus. Confia nele. É o verde. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado,
e não desiste de você. Ele não desiste de você. Amém. Ele se importa com você. Graças a Deus. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Amém. Que bênção, né? Ele conhece o coração e derruba as barreiras. Ele transforma vidas. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, oh, oh. Ele não desiste. 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 Não importa aonde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, oh, oh. Ele não desiste. Amém. Na esfera divina não existe acaso nem coincidência. Existe providência. Então o fato de estarmos aqui é por providência divina. Sabe por quê? Porque o seu coração anseia pela verdade e pela salvação. E Deus, em resposta ao clamor do seu coração, está trazendo você aqui para estudar a palavra. Agora, o que você vai fazer com a verdade que você está entendendo? Vai agradecer a Deus e abraçar? Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por Tua santa palavra que nos orienta. Estamos entendendo, Senhor Deus, grandes verdades que trazem alegria ao nosso coração e firmeza na caminhada cristã. Como é bom, ó Deus, estudar a Tua palavra e entender para caminhar de acordo com a Tua palavra. Cada pessoa aqui entendeu como Jesus guardou o sábado. E entendendo, cada um se levantou porque quer guardar o sábado em honra ao Senhor, como Jesus fez e ensinou. Então, Senhor, nos abençoe para tanto.
Se tem alguém com alguma dificuldade maior, que o Senhor estenda a tua mão sobre esse caso e dê a tua bênção para que esse teu filho, essa tua filha, tenha o sábado livre para melhor te servir e tenha também o seu pão de cada dia. Repreende o devorador e não deixe que o inimigo, Pai, venha nos atrapalhar. Tira do nosso coração, Pai, o egoísmo. Enfim, transforma a nossa vida para que o nosso coração não fique preso nas coisas materiais, mas para que possamos caminhar pela fé, sabendo que o Senhor existe e cuida dos seus filhos. Nós pedimos estas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Irmãos, amanhã é sobre os detalhes de como guardar o sábado no século 21. E depois de amanhã, já saiba, vamos entrar nas profecias de Daniel e Apocalipse. E depois de amanhã vai ser sobre as nações na profecia. Tá? Convide mais pessoas e até amanhã, se Deus quiser. Vamos sair cantando e só lembrando que a saída será organizada pelos diáconos. O pastor Antônio vai estar à porta para cumprimentar a cada um dos irmãos e contamos com você amanhã mais uma vez aqui para juntos adorarmos ao nosso Deus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso, ó Pai, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. E ao me abraçar, Senhor, sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a Ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a Ti, Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso, ó Pai, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. E ao me abraçar, Senhor, sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a Ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a Ti, Jesus. Bem junto a Ti, Jesus.